Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News dessa semana. Nosso assunto é saúde. Nós vamos mostrar um centro que é referência com atendimento médico no Brasil, o Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre. Além das inovações do diferencial no acolhimento dos pacientes, saberemos mais sobre o Centro de Arritmia. Conosco dois cardiologistas que orgulham nosso estado, dois profissionais de mais alto gabarito, o Dr. Fernando Lucchesi, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, e o Dr. Carlos Calil, que são os nossos convidados. Nós vamos falar muito sobre o Complexo Santa Casa. Acontece que nós também estamos vivendo, neste momento, um momento de inversão de valores, em que as autoridades que são responsáveis pela saúde dos brasileiros deveriam estar com foco e preocupadas em salvar vidas diante desta experiência inédita que nós estamos vivendo, que é a Covid-19, que é o coronavírus. Não. Os donos do poder em Brasília decidiram, mais uma vez, com a disfarçatez, fazer uma CPI neste momento. E olha quem está comandando essa CPI. O presidente da CPI tem um desvio de 260 milhões no estado do Amazonas, quando era governador. A esposa foi presa, os 3 irmãos presos. O relator da CPI, ele é conhecido nas planilhas da Odebrecht como atleta. Ele é um atleta, ele já foi presidente do Senado, ele vem comandando a disfarçatez muito tempo nesse país, que é Renan Calheiros. É muito complicado, muito difícil o que nós estamos vivendo neste momento. E eu quero lembrar você que nos dá o prazer da audiência, você telespectador, neste sábado aí que está nos acompanhando, neste final de semana, eu gosto de lembrar sempre a frase de Ayn Rand. Ayn Rand. Quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Nós precisamos resgatar o nosso país e o Brasil tem ali a frase na bandeira, ordem e progresso. Esse país é teu, meu irmão. Vamos em frente resgatar esse país. Aqui é a tua casa. Mas a nossa pauta de hoje é uma pauta positiva, mostrando que esse lado do Brasil é o lado do Brasil que nós brasileiros desejamos. É o exemplo do complexo da Santa Casa. Dr. Fernando Lucchesi, seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo. E o Dr. Calil também, dois grandes médicos que orgulham o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil. Dr. Lucchesi, seja bem-vindo. Muito obrigado, Milton. É uma alegria e um prazer estar contigo sempre e apoiar tuas atitudes, tuas ideias e estar sempre perto de ti. Isso é um prazer para mim e, sem dúvida, um privilégio. Dr. Calil, seja bem-vindo. Cumprimentos pelo trabalho também, pela dedicação neste momento. Aliás, cumprimentando os dois médicos, eu quero aproveitar esse momento para cumprimentar todos os médicos que estão na linha de frente salvando vidas e muitos, inclusive, perderam a vida nessa experiência inédita que nós estamos vivendo. Obrigado pela presença, Dr. Calil. Sentimos-nos honrados pelo convite. Será um prazer participar dessa conversa, explicarmos toda a nossa atuação, tudo que foi proposto e tudo que nós estamos implementando dentro do Complexo Hospitalar da Santa Casa. Eu queria iniciar já falando sobre a inovação, a qualidade, os investimentos, a criatividade dentro do Complexo Santa Casa. Eu acho que eu posso começar, então, talvez com a prerrogativa da idade, né, Calil? A Santa Casa tem se caracterizado pela medicina de alta complexidade. Nós aqui temos
em todas as especialidades, nós desenvolvemos a alta complexidade e tratamos com muita naturalidade a inovação. Inclusive, temos um departamento específico de inovação dentro da Santa Casa, onde é proposto todo tipo de nova ideia e surgimento de novos procedimentos, etc. Então, a Santa Casa hoje é, no Brasil, certamente um centro único, com uma grande qualidade e com números invejáveis. Quer dizer, se pensar assim, cirurgia torácica, 1.500 casos por ano, cirurgia cardíaca, 1.500, 1.400, 1.500 casos por ano, e assim por diante. É um hospital que faz perto de 70 mil cirurgias por ano e que tem um fluxo de pacientes aqui imenso. Tratamos 1 milhão de pessoas por ano, pouco mais de 1 milhão. Passam por dia aqui dentro da Santa Casa em torno de 20 mil pessoas, 5 mil carros. Então, realmente, hoje nós nos orgulhamos do complexo que ajudamos a construir. No caso do Calil, especificamente, aqui no Hospital São Francisco, foi um grande avanço. O Instituto Brugada, que ele vai falar sobre isso certamente a seguir. Doutor Calil. Perfeito. Acho que essas palavras que o Dr. Lucchesi comentou abrange todo o nosso pensamento em relação à Santa Casa, ao complexo, e essa grande capacidade dele de realizar esses movimentos que são extremamente grandiosos, que realmente pegam uma ideia, traçam uma estratégia e contempla isso aí com a realização muito efetiva e muito clara. Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso modelo de negócio. Eu digo que hoje nós temos um modelo único no Brasil, único na América Latina. O Dr. Lucchesi entendeu a necessidade que nós temos hoje, a necessidade que o Estado tinha, que o Brasil tem também, em termos de propor ao paciente com arritmia cardíaca, propor ao paciente com doença cardiológica que seja atendido por especialistas preparados dentro de uma unidade, e aí está o nosso diferencial, concebida exatamente proposta para receber os pacientes com arritmia. Não existe um modelo igual assim na América Latina, onde foi concebido, onde foi pensado, onde foi tratado ponto a ponto, desde a chegada desse paciente com arritmia, desde a chegada do consultório do colega, encaminhado ou pela emergência, ele já chega ao nosso centro, à nossa unidade de arritmias. A partir daí, ele é atendido por especialistas. Ele tem hoje 10 leitos em que são recebidos esses pacientes, eles podem internar diretamente ou podem realizar procedimentos diretamente. Então, é uma unidade totalmente preparada, especializada para atender esta particularidade que hoje nós temos na cardiologia. Eu digo particularidade porque nós estamos passando por uma transformação demográfica. O nosso país está envelhecendo. É estimado que a nossa população ela triplique de idade até o 2050. Então, nós estamos preparados para atender tanto a população com mais idade quanto pacientes jovens. Hoje, a nossa preocupação é dar resultados, sermos resolutivos nos pacientes com arritmia. Existe um tipo de arritmia extremamente prevalente que 1 a cada 3 de indivíduos vão apresentar, que é a fibrilação atrial. Isso a gente pode falar na sequência sobre esse tipo de doença que acomete muito os indivíduos e que é necessário nós identificarmos. Uhum. Além dele acometer 1 a 3 indivíduos, o risco que essa doença pode causar é a insuficiência cardíaca, é um AVC, é aumento do risco de fazer infarto e mortalidade. Então, 30% desses indivíduos vão cursar essa doença totalmente assintomática. Uhum. E essa é a nossa grande preocupação, identificarmos esse tipo de indivíduo, traçarmos uma estratégia, acompanharmos ele clinicamente. Eu já falo em primão para ti, Milton, no teu programa, desculpa, mas nós criamos, a partir de agora, um centro de fibrilação atrial, um centro especializado para tratar esse tipo de paciente. Perdão, pode falar. Esse investimento no campo científico e tecnológico é algo assim que no Brasil
É um sistema com robôs, é um sistema com uma tecnologia que é inédito no Brasil, né? Doutor Luquezzi, deixa que o senhor fale. Eu posso até responder isso. Na realidade, existem unidades inseridas em hospitais gerais. Não existe uma unidade dentro do hospital de cardiologia e com independência total. Ou seja, nós criamos aqui um laboratório de eletrofisiologia, que faz a correção dessa arritmia, por exemplo, que o Dr. Khalil menciona. Ele é um dos líderes nacionais da área. No ano passado foram feitos aqui no Instituto Brugada, eu já vou explicar quem é o Brugada para ter o nome do instituto, foram feitos 1.000 procedimentos de tratamento de arritmias. Então hoje nós nos tornamos já um dos 2 ou 3 maiores centros do país, rapidamente. Brugada é uma grande figura. O Brugada foi certamente em todos os tempos recentes, nas últimas décadas, o cardiologista que se dedicou mais ao diagnóstico e tratamento de arritmias e que hoje é o mais conhecido. Ele descreveu uma síndrome que leva o seu nome, síndrome de Brugada, que é uma síndrome de morte súbita familiar e que ele pode identificar no eletrocardiograma. Isso fez uma transformação no mundo, muita gente se salvou a partir da descrição dessa síndrome. Pois o Dr. Khalil fez treinamento com o Dr. Brugada em Barcelona, e foi muito interessante, porque ficou amigo. Depois terminou me apresentando ao Dr. Brugada. Em 1996, vamos deixar claro. Agora, deixa eu perguntar para os senhores, que são 2 grandes cardiologistas e tal, como evitar que no Brasil, para o telespectador que está nos acompanhando agora neste momento, do dia 1º de janeiro até agora, cerca de 140 mil mortes no Brasil, vítimas de problemas cardiovasculares. Para o telespectador que não sabe, a cada 90 segundos, é só entrar no cardiômetro, a cada 90 segundos morre uma pessoa no Brasil vítima de problema cardiovascular. Tem como evitar isso, não? Khalil, responda, Khalil. Doutor Khalil. Eu acho que eu posso dar o nosso modelo que nós víamos atendendo uma série de pacientes. A gente tinha uma complexidade já de atendimento e eu acho que a pandemia prejudicou muito. Eu não sei em números absolutos, mas eu acredito que talvez esse número cardiológico tenha subido. Até eu acho que a pandemia atrasou muito esse número de pacientes. Em termos de mortalidade cardiovascular, eu respondo esse biênio. Eu sou o diretor em relação à prevenção de morte súbita no Brasil. Nós realizamos atividades em que nós tentamos levar ao público leigo e também aos colegas a necessidade de identificar o paciente que possa vir a ter um evento arritmogênico fatal, uma arritmia que possa levá-lo à mortalidade. Nós tentamos identificar isso aí, mas é um trabalho duro, é um trabalho de informação, é um trabalho formiguinha que deve ser feito tanto para a população leiga, com informativos. Hoje, no site da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, nós temos como explicar, a data é 12 de novembro, é a data nacional, dia de prevenção nacional à morte súbita, mas é um trabalho que necessita, logicamente, um entendimento, e principalmente do corpo médico, do corpo de cardiologistas, para poderem identificar esse paciente e talvez tratar. Mas as emergências estão preparadas, nós estamos preparados para isso aí. O problema é o paciente chegar até a emergência. Esse é a grande dificuldade. Doutor Khalil, eu sei que no campo científico, tecnológico, eu sei da qualidade, né, dos nossos cardiologistas. Está aqui o doutor Fernando Luquezzi, o senhor. Até vou fazer uma homenagem ao José Antônio Alves, Tunico Alves, o Álvaro Alves, tantos médicos aí que eu conheço, fazendo homenagem a eles também. São grandes cardiologistas, o Álvaro, um jovem. Mas o paciente tem que ter consciência também, porque não adianta só o médico ir avançar no campo científico e tecnológico se o paciente, o ser humano, a pessoa não tiver cuidados com alimentação, né, com o dia a dia. Isso é fundamental também, né, doutor Luquezzi? Sem a menor dúvida. Sabe que a primeira, vou dizer assim, a barreira primeira que nós temos é o próprio paciente,
que acha que aquele coração, os pulos, aquilo é uma coisa porque eu cansei, porque eu subi uma escada, etc., e o coração fica aos pulos, e eu não valorizo, e de repente eu posso estar fazendo uma arritmia grave. Eu estou cansando, eu estou com dor no peito, tudo isso são informações importantes. Ou seja, temos que valorizar novas dores, temos que valorizar novos sintomas, sejam eles quais forem, sejam eles quais forem. Nós acostumamos a dar explicação para tudo. Ah, me dói o braço porque eu entrei mal na porta ontem. Mas me dói o peito também. Opa, sinal de alerta. Vamos adiante, vamos olhar. Quem sabe é um infarto, quem sabe é uma angina que está ocorrendo. Então, essa barreira, Milton, é um grande problema hoje ainda. É a forma como o indivíduo leva a seus novos sintomas pouco a sério. Isso é uma coisa que nós temos que procurar alertar a comunidade. Uhum. Os senhores estão muito próximo, e é colega dos senhores, do novo ministro da Saúde, né? Ministro Queiroga, que é um cardiologista e é presidente da Sociedade, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aliás, eu tive informações que ele só venceu essa eleição, agradeço ao Rio Grande do Sul, os médicos do Rio Grande do Sul, que deram os votos suficientes para ele ser eleito presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Qual é a avaliação, o que os senhores podem falar para os nossos telespectadores sobre o novo ministro da Saúde, Queiroga? Doutor Calil, é a pura verdade, Milton, pura verdade, depois o Calil se manifesta, é um amigo nosso, uma pessoa que nós conhecemos há muitos anos, é um cardiologista experiente, ele é intervencionista, ele põe stents, essas coisas de catéter, muito experiente, um batalhador pela cardiologia brasileira. Ele foi um dos motivadores para que a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, implementasse agora esse implante de válvulas por catéter dentro do coração, para simplificar o procedimento. E ele é um homem organizado e sabe ouvir, sabe planejar, e certamente ele deve estar passando muito trabalho, porque a missão é muito grande e difícil, mas nós confiamos nele. Ele tem condições de fazer um bom mandato como ministro, sem a menor dúvida. Doutor Calil. Eu acho que como intervencionista, ele é um médico que faz procedimentos, ele está sabendo atuar, ele está fazendo algumas intervenções bem pontuais em termos nessa nova gestão. Eu acho que já percebemos, o Brasil já passou 1 milhão de vacinados, lógico que vem esse trabalho, mas passamos já 1 milhão de vacinados, é um número interessante para a nossa estrutura. Acredito que se tivéssemos mais vacinas já estaríamos com um número também um pouco mais elevado, mas o Brasil, em termos do SUS hoje, o SUS cardiológico nos proporciona uma série de... Passamos a Inglaterra com as informações de Oxford, que eu recebi ontem. O Brasil passou a Inglaterra em número de vacinados. O Brasil, que tem 210 milhões de habitantes, nós estamos na casa de 10 milhões, a Inglaterra com 8 milhões e 700 mil vacinados. É interessante. Acredito que essa informação seja um pouquinho, porque nós estamos com mais de 20, nós tínhamos 26 milhões de vacinados já. Eu acho que essa informação, há pouco tempo, eu acredito que estejamos com 27 milhões de vacinados já, Milton. Sim, essa informação que eu estou passando aí foram dos últimos 15 dias, somente nos últimos 15 dias, desculpa. Perfeito, na data nos últimos 15 dias. Acredito que, como eu falei assim, a nossa cardiologia é muito mais, o nosso tratamento é muito mais reativo do que preventivo. Nós reagimos quando o paciente chega, nós gostamos de fazer algo mais preventivo, abordarmos o paciente no começo da doença cardiológica, isso favorece todo mundo. Temos algumas necessidades prementes dentro do Brasil em termos de autorizações, de necessidade de abordar todas as doenças cardiovasculares que sejam contempladas dentro do chamado rol da ANS, no rol do SUS, para que possamos fazer. Essa é a nossa grande pauta, eu acho, a partir de agora, em termos de cardiologistas intervencionistas, em termos de cirurgiões cardíacos, é abordarmos o procedimento que hoje é contemplado apenas para os convênios e que possa ser contemplado para pacientes do SUS. Essa é a nossa grande... O Brasil, nos últimos 5 dias,
ele bateu o recorde em vacinação, ele ultrapassou 1 milhão de pessoas por dia. O Ministério da Saúde, todo o sistema, né, com o apoio do Exército, enfim. Eu queria pedir para o senhor, doutor Lucchesi, que falasse um pouquinho para nós, antes de eu chamar o primeiro intervalo, sobre o Hospital Santo Antônio. Eu quero entrar depois no Hospital Nora Teixeira, Hospital São Francisco, enfim, dentro do complexo, né, com o senhor e com o doutor Calil, mas eu queria que o senhor antecipasse alguma coisa para os nossos telespectadores sobre o Hospital Santo Antônio do Complexo Santa Casa. E eu quero aproveitar também, doutor Lucchesi, para cumprimentar o doutor Alfredo Engler e o Tita, o doutor Ricardo Crefe, que toma conta da parte técnica do Complexo Santa Casa, e o provedor Alfredo Engler. Bom, Milton, ontem nós inauguramos, ou abrimos, entregamos para a população a grande revitalização do Hospital Santo Antônio, o Hospital da Criança Santo Antônio. Ele ficou com um hospital sem cara de hospital, que esse era o objetivo, era mudar a cara do hospital para que as crianças não tenham medo de chegar ao hospital. E nós já observamos, há poucos dias para cá, que as crianças adoram. As que estão deitadas na cama, vêm no teto imagens de astronautas, de escafandros, etc., desenhados por um artista gaúcho chamado Gusco, que fez toda a programação visual do hospital. Se entra pelo hospital e passou a ser o Hospital do Mário Quintana, porque são personagens da obra pediátrica, o infantil do Mário Quintana, Lili Inventa o Mundo. E dessa obra nós tiramos frases do Mário Quintana e tiramos essas imagens de Lili inventa o mundo, Lili descobre as artes, Lili explora o oceano, Lili explora o espaço. Isso ficou um colorido bonito, um colorido agradável, e que certamente vai fixar as nossas crianças, e as crianças vão certamente curtir estar no hospital. Ficou um hospital sem cara de hospital. Te convido, Milton, para nos visitar, porque ficou realmente surpreendente. Uhum. Eu vou fazer um intervalo rapidamente com a companhia agradável do Dr. Fernando Lucchesi, o Dr. Calil. Estamos falando sobre saúde, sobre esse trabalho com muita qualidade, inovação do Complexo Santa Casa. Intervalo e já voltamos com Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta, lembrando que você nos acompanha também na Rádio Bandeirantes e no canal do YouTube Live News RS, com o Dr. Fernando Lucchesi, médico cirurgião cardiovascular, e o Dr. Carlos Calil, cardiologista. São dois médicos assim extraordinários, né, que nós temos como referência no Brasil e referência internacional. Dr. Calil, e o nosso Hospital São Francisco, como é que anda? Está sendo bem administrado, doutor Calil? O senhor acredita que o diretor do São Francisco está indo bem ou precisa alguns reparos por parte do doutor Alfredo Engler? Além de suspeito, eu sou um admirador. Eu quero dizer que a Santa Casa é algo transformador. Eu me mudei para a Santa Casa há 2 anos e realmente nós somos incorporados por esse jeito de cuidar, por essa maneira de fazermos. Eu encontrei uma estrutura administrativa fantástica, os processos. Existe processo dentro da Santa Casa, desde o momento em que o Dr. Lucchesi entendeu a necessidade, desde do primeiro tijolo colocado dentro do centro de arritmias e depois aquilo tudo concebido, e agora, 1 ano e meio após, uma transformação
Estamos passando por uma transformação dentro do Hospital São Francisco, é uma coisa impressionante, parece um hospital americano, agora os corredores largos, iluminação, identidade visual, o design dos quartos, todo o mobiliário, toda a identidade dos quartos totalmente modificados, realmente é surpreendente. Eu digo que é importante o paciente, o familiar entrar dentro do hospital e vão entender o que nós temos e além de toda essa estrutura, eu acho que nós precisamos passar por essa transformação. Existe uma coisa chave, eu trafego por vários hospitais, já coordenei outros centros, existe um grande diferencial, é a chamada humanização. Acho que nós somos diferentes, nós conseguimos passar algo diferente para o paciente, para a família, em termos de os funcionários preparados. Existe uma maneira espontânea, uma maneira clara de ser tratado e todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo que está ali no hospital quer um acolhimento, quer um atendimento, quer o diferencial. Isso aí, acredito que dentro da Santa Casa é o grande propósito, é saber cuidar bem. Eu sou suspeito para falar, peço para o doutor Luquezzi completar as minhas palavras. Eu quero dar um depoimento que é importante, né, de quem não está lá dentro, não faz parte do Complexo Santa Casa, mas o meu sogro, Ivo Deconto, que o doutor Luquezzi cuidou durante um bom tempo, ficou muito tempo hospitalizado no Hospital São Francisco, e a minha sogra também ficou hospitalizada no Hospital Moinhos de Vento, e o meu sogro também no Moinhos de Vento. Eu estou dando um depoimento, eu passei muito tempo dentro do Moinhos de Vento, com meu sogro e minha sogra. Não tem nada contra o Moinhos de Vento, mas o São Francisco, o atendimento do São Francisco, eu agora recentemente, em dezembro, fui operado e fiquei hospitalizado no São Francisco. É um espetáculo o atendimento. O corpo de enfermagem, o atendimento, a qualidade do São Francisco, ele não deixa a desejar para nenhum desses grandes hospitais aí. Pode botar sírio-libanês, claro que a hotelaria, enfim, o visual, a textura urbana que colocam e tal, né? Com luzes diferenciadas. Mas São Francisco agora, pelo que o senhor está dizendo, também está entrando, mas eu estou falando de atendimento humano, da qualidade, da limpeza. O São Francisco é uma referência extraordinária. Eu não sei quem é o diretor de São Francisco, doutor Calil, mas eu sei que é um grande hospital, viu? E é a referência, doutor Calil. Milton, já vi que eu tenho 2 votos para continuar como diretor, o teu e o do Calil, hein? Muito bom. As inovações no São Francisco estão avançando, doutor Luquezzi. Bom, tem uma importante. No dia 4 de maio, vamos fazer a primeira cirurgia robótica no bloco cirúrgico do Hospital São Francisco. O Dr. Calil e o Dr. Bigolins farão uma cirurgia bariátrica no primeiro caso robótico aqui do Hospital de Santa Casa, e vão se suceder inúmeras outras cirurgias. Eu me orgulho de que no São Francisco exista o bloco cirúrgico mais diferenciado do Rio Grande do Sul, sem dúvida, e um dos mais diferenciados do Brasil. A nossa sala híbrida, que faz procedimentos de catéter, com procedimentos abertos de cirurgia cardíaca, etc., é exatamente igual ao do Einstein. Até um pouco maior do que a do Einstein. As nossas salas de vídeo, olha, é um mundo novo. A qualidade dos vídeos que se obtém lá, etc., cirurgias por vídeo. E agora acrescentamos a robótica. Ou seja, o São Francisco é um hospital que tem o diagnóstico, áreas de diagnóstica da melhor qualidade. O equipamento de hemodinâmica, que faz esses estudos de coronária, e faz também a colocação de estentes nas coronárias, ele é o mais diferenciado do Brasil, é o único do Rio Grande do Sul e o mais diferenciado do Brasil. É um equipamento completo, que mede fluxo dentro das coronárias, faz ecografia dentro da artéria coronária, uma artéria de 2 milímetros. Então, nós temos aí qualidade tecnológica do melhor nível. Isso foi uma coisa que nós nunca abrimos mão, de ter o melhor avanço tecnológico.
e realmente conseguimos nos manter nesse tempo. Temos muito equipamento doado. Veja, esse robô foi doado pela família Gerdau. O nosso sala de híbrida foi doado por uma empresa americana que um contato muito fácil, nos fizeram uma bela doação, uma coisa de mais de $1,5 milhão. Então, nós estamos muito satisfeitos porque nós estamos conseguindo manter a qualidade e a complexidade com tecnologia de ponta. Isso sem a menor dúvida. O Hospital São Francisco, hoje, como uma grande referência, né? Para quem não sabe, eu estou brincando aqui com o telespectador, de repente não está conseguindo, mas que não conhece, eu estou brincando respeitosamente com o doutor Lucchesi, porque quem comanda, o diretor do São Francisco, é o doutor Fernando Lucchesi, com muita qualidade. Vem aí também a inovação com o Hospital Nora Teixeira, né, doutor Lucchesi, doutor Calil? Vem aí o Nora Teixeira, que vai revolucionar também o sistema de saúde no Rio Grande do Sul e no Brasil, digamos assim. Agora, tudo isso depende, né, doutor Calil, doutor Lucchesi, de recursos, né? Os hospitais filantrópicos precisam de recursos. E eu gostei muito da iniciativa do deputado Luiz Augusto Lara, que propôs ao governador que de 3% a 5% de todas as privatizações, CE, Corsan, CRM e Sulgás, esses recursos de 3% a 5% sejam colocados para os hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul. Isso foi uma ideia brilhante do nosso deputado Lara. Por sinal, um homem exemplar, um cidadão exemplar, um homem que tem uma história, apesar de jovem, uma longa história em benefício do Estado do Rio Grande do Sul. Sempre uma homenagem ao deputado Lara, sempre. Mas, viu, Milton, o Nora Teixeira, ele foi uma necessidade da Santa Casa. Eu vou voltar um pouco atrás. Em 1930, a Santa Casa estava muito mal de finanças e construiu e inaugurou em 1930 o Hospital São Francisco, que serviria de pulmão para a Santa Casa. Era um hospital privado dentro do complexo da Santa Casa, que só tinha pacientes indigentes. Na época não existia SUS, não existia INAMPS, eram só pacientes indigentes. Pois o São Francisco foi responsável pela manutenção, pela sustentabilidade de Santa Casa durante pelo menos 3 a 4 décadas. Era um hospital privado dentro do complexo. Agora o que está acontecendo é a mesma situação. Nós estamos criando o Nora Teixeira para ser o pulmão da Santa Casa de novo. A Santa Casa gasta com o SUS anualmente para a manutenção do SUS. Nós temos 70% da nossa atividade é feita para o Sistema Único de Saúde. E com isso nós temos um déficit de 140 milhões por ano, que cobrimos com outras atividades nossas. Bom, imagina, os pacientes diferenciados fazem 70% do orçamento. Os pacientes de SUS fazem 30% do orçamento. E são exatamente 70% do todo. Então, vocês vejam a importância do Nora Teixeira, que entra para cobrir esse déficit. Vai ter que ter aí um faturamento mensal adequado para reduzir o déficit de SUS. E vai ser um edifício todo de 15 andares dedicado à manutenção de pacientes de convênio e pacientes não só de convênio, mas também particulares e outras origens. Veja bem, a origem desse hospital foi uma doação feita pelo Alexandre Grendene, com sua esposa, Nora Teixeira, em princípio para criar uma emergência de SUS. Então, nós fizemos o projeto para criar essa emergência de SUS. Só que na área que nós tínhamos, teria que ter 5 andares para baixo, para poder dar na praça da frente da Santa Casa, Anis Dias, onde é a nossa entrada de emergência. Bom, aí ampliamos o processo e daqui a pouco o que aconteceu foi que surgiu 60 milhões de apoio por parte do Alexandre Grendene e da Nora, e mais 60 e tantos, quase 70, que vieram depois de outras famílias locais, Zafari, Ling, etc. Isso foi de extrema importância para nós, porque nos deu fôlego
para construir um edifício que serve também como base da infraestrutura nossa. Nesse edifício vão ter as docas de entradas de materiais e de compras, etc., e a distribuição para a Santa Casa inteira. Existe um equipamento que vai ser instalado lá, de altíssima qualidade, tudo computadorizado, que vai selecionar os produtos para cada hospital e fazer o balanço diário daqueles produtos. Existe um andar dedicado à nutrição, em que também vai ser feita toda a nutrição dos funcionários da casa, e que também vão estar aí. Então, o térreo do Nora Teixeira, ele já começa no 5º andar. Do 5º andar para baixo, são todos áreas de infraestrutura, estacionamento, etc. E do 5º andar para cima temos o térreo, o saguão de acesso ao hospital, e daí por diante mais 8 andares que vão ser dedicados à internação de pacientes diferenciados. Então, é um hospital onde tem uma UTI também primorosa, um centro de material em conexão com o nosso bloco cirúrgico também. Com isso, nós vamos ter um hospital altamente diferenciado a trazer recursos para a Santa Casa. Eu vou fazer mais um intervalo aqui. O que eu questiono sempre muito são os valores. Eu tenho dificuldade de entender, né? Claro que não vai ser através do Dr. Calil, do Dr. Luquezzi, que eu vou levantar essa questão, mas eu estou conversando com você, que é telespectador, que nos dá o prazer da audiência aí do outro lado da tela, que eu acho que você vai concordar comigo, que hospital a gente vai por necessidade. O shopping você vai para passear. Agora, o preço do estacionamento do shopping para os hospitais é algo que me chama muito a atenção. Nós estamos com o Dr. Fernando Luquezzi e o Dr. Calil, falando sobre saúde, falando sobre esse trabalho extraordinário do Complexo Santa Casa, com inovação, com qualidade. E eu vou fazer um breve intervalo. Nós voltamos em seguida com Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News, programa transmitido pela Band TV, Rádio Bandeirantes, pelo YouTube, Facebook. E hoje recebendo 2 cardiologistas que são referência no país, né? Dr. Fernando Luquezzi e Dr. Carlos Calil, referência nacional e internacional. Dr. Calil, o que nós temos aí eu sei que o senhor é um grande estudioso, um pesquisador, enfim, nessa área da cardiologia. E eu lhe pergunto, como é que está as doações e os transplantes, doutor? É preocupante nesse momento dessa experiência inédita que nós estamos vivendo da pandemia. Ficaram restritos os transplantes, tem muita gente que, de repente, né, doutor Luquezzi, deixou de ir no hospital, deixou de procurar o médico, de continuar com o tratamento e vai ter sequelas com esse confinamento. Aquele clichê, né, que a maioria dos meus colegas da imprensa gostam, fique em casa e fique em casa, senão você vai morrer. Como é que está isso, doutor Calil? Milton, a gente aprendeu muito no ano passado, quando tivemos aquele início do surto pandêmico em março, abril, nós caminhávamos dentro do hospital, impressionante que nós não vimos paciente chegando em emergência. Em maio começou a melhorar. Em junho nós tivemos o nosso pico de atendimento cardiológico, onde chegaram pacientes realmente represados, pacientes doentes, necessitando de um tratamento, isso tanto da área cardiológica, na área oncológica, pessoas que necessitando de uma intervenção precoce, uma cirurgia cardíaca. Essa pandemia começou a melhorar, tivemos um atendimento quase normalizado.
a partir de janeiro começaram as restrições e nós realmente, fevereiro foi o mês que tivemos vacina, mas março foi um mês bastante duro pela restrição, pela bandeira preta, e realmente houve um atraso, eu digo, de tudo aquilo que estava programado em termos dos pacientes chegarem no hospital. Nós também sofremos porque os pacientes estão em casa querendo se tratar e realmente não conseguem, porque o medo, a imobilização é muito grande. E o que eu falo agora para o meu paciente, eu digo, todo profissional de saúde dentro do hospital já está vacinado. Hoje nós temos protocolos extremamente organizados. O paciente entra no hospital, no nosso hospital no São Francisco, totalmente blindado, ele faz um exame, um PCR prévio, aguarda-se 3 a 4 horas, no momento que está negativo, ele entra. Temos restrições com os familiares, porque dentro, nós não conseguimos, logicamente, criar uma bolha, mas temos uma estrutura muito fechada, hoje muito segura, a ponto de, desde que nós inauguramos a nossa unidade de internação, desde o ano passado, não tivemos nenhum caso de Covid. Então, eu digo para o paciente, assim, talvez para ele perder o medo e falar que hoje um dos ambientes mais seguros que nós encontramos é o ambiente hospitalar. A área de saúde está vacinada, o paciente vem, se testa, os profissionais, os colaboradores, todos estão vacinados, e talvez a única restrição que a gente tem que fazer são os familiares. Esse sim, nós temos que impor algumas restrições. Doutor, eu quero fazer só uma intervenção, falar para ti, Milton, que eu tenho acompanhado o Dr. Lucchesi nesses últimos anos e realmente eu nunca vi uma pessoa com tanta capacidade de trabalho, com tanta preparação, percepção cognitiva, o trabalho, a rapidez de pensamento, e ele vem levando o Hospital Nora Teixeira agora na ponta dos dedos, vem trabalhando dia após dia na elaboração de todo um projeto que tem certeza que vai ser o melhor hospital do Brasil. É um hospital, poucas vezes se viu essa fotografia, essa mudança de fotografia no estado, no Rio Grande do Sul, a concepção. Então, eu digo que esse é um momento único, a concepção de um hospital novo dentro da estrutura de Porto Alegre. Então, ele tem uma oportunidade nesse momento, assim, fantástica, maravilhosa, de conduzir isso aí para a população do estado, e eu tenho certeza que com as mãos dele, ele vai entregar esse hospital e vai dirigir esse hospital com muito talento, coisa que ele já vem apresentando há bastante tempo. Em relação às doações, eu deixo para ele falar, eu acho que é a pessoa mais indicada em termos de transplante em doações, doutor Fernando Lucchesi. Doutor Calil, sabe que eu tenho um sonho e eu sempre consigo realizar os meus sonhos. Graças a Deus, eu sei que a gente não sabe quando é que vai embora, posso ir embora amanhã. Eu não gostaria, eu gostaria de ir embora só depois que eu conseguisse construir um hospital superior ao Nora Teixeira, com o nome de Fernando Lucchesi. Meu Deus. Ai, meu Deus. Bom, eu me caracterizo por uma coisa, eu me dedico a uma missão, e essa missão é a Santa Casa. E realmente aqui eu me encontrei, eu fui diretor do Instituto de Cardiologia antes, comecei em serviço de cirurgia cardíaca no Mães de Deus, estive atuando no Moinhos, mas realmente aqui eu me encontrei, aqui eu tenho uma equipe fantástica, eu tenho perto de 70 médicos trabalhando comigo, gente da melhor qualidade. Então, realmente, viu, Milton, eu estou realizado, eu acho que no momento que eu completar minha missão aqui, eu posso partir sem nenhuma dívida, todas as dívidas pagas. Uma das coisas que eu queria te falar sobre o transplante que tu me perguntasse é uma coisa complicada. Nós chegamos a parar completamente os transplantes. Tu imagina o que representou isso para os pacientes, por uma absoluta falta de doadores e, segundo, pela dificuldade de buscar os doadores, os corações, os pulmões, os fígados, etc., os rins, à distância. E, finalmente, também porque tivemos que usar o Hospital de Transplantes nosso para abrigar a Covid. Então, os transplantes estão sendo feitos agora de novo, recomeçando, aqui no Hospital São Francisco, no nosso bloco cirúrgico. O transplante, hoje, amanhã mesmo, acho que temos transplante de fígado, que está sendo feito aqui, e temos com certa frequência coração, etc. Bom, isso deve voltar ao normal.
Acredito que isso vai ser a primeira área que, no que o Covid de reduzir, que a gente possa tirar da atividade Covid o Hospital Dom Vicente Scherer, e todo o transplante voltará para lá. No Santo Antônio nós tivemos pouco Covid, a criança normalmente não é o foco dessa doença. No São Francisco nós não tivemos nada de Covid, porque foi dedicado o hospital para os casos não Covid, e com isso ficou lotado de pacientes que entravam pela emergência não Covid. Mesmo assim, caiu muito o nosso faturamento, o nosso número de casos. Esse vai ser um ano difícil, Milton. Vai ser um ano difícil, por isso que nós estamos muito atentos a essa captação de pacientes e captação de recursos também. Está sendo feito um grande movimento nacional para a captação de recursos para os hospitais filantrópicos. Federação dos Filantrópicos, Federação Nacional dos Filantrópicos, trabalhando, se movimentando, porque realmente, se nós não temos as benesses dos hospitais públicos, que recebem o seu orçamento no final do mês e aí cumprem a sua missão. Nós temos nosso orçamento SUS no São Francisco, é de pouco mais de 400 milhões, enquanto que o orçamento do Hospital de Clínicas e do Conceição também é mais do que 1 bilhão e 700, então, por ano. Então, nós realmente temos que ser muito justos na organização financeira do nosso hospital. E isso até agora temos conseguido, o hospital está sempre no verde, mas agora, esse ano, parece que vai ser um ano talvez mais difícil do que o ano passado. Vamos aguardar. Doutor Kalil, como é que nós estamos aqui a nível de Brasil nessa área tão importante que é a cardiologia no campo científico, tecnológico, mas não também só no campo científico, tecnológico, mas na preparação dos nossos profissionais? Eu me preocupo muito, ontem mesmo conversava com o Dr. Carlos Isaia Filho, presidente do Conselho Regional de Medicina, presidente do CIMERS, Dr. Marcelo Matias, e falava sobre o absurdo que eu enxergo aí, que está se abrindo faculdade de medicina que nem se abre padaria, sapataria, enfim. Só aqui na Grande Porto Alegre tem 8, Novo Hamburgo tem uma, São Leopoldo tem outra, enfim, e a qualidade desses profissionais, além disso, a flexibilização de uma maneira irresponsável, que foi aprovada pelo Senado da República, numa votação simbólica de um projeto apresentado pela senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, e que agora está lá na Câmara dos Deputados, e que na semana passada ia ser votado, e aí os médicos conseguiram fazer uma pressão forte, né? O Pedro Westphalen, a turma toda fizeram uma pressão, e o Arthur Lira não colocou em votação, porque se for aprovado, vai ser o seguinte no Brasil, essa flexibilização, né, do Revalida, vai ter profissionais que foram ali na Cidade de Leste, ou Pedro Ran Cavalheiro, onde tem, eu acho que 500 faculdades de medicina, a R$600, que também não é faculdade, é curso de medicina, e vão para lá, pegam um canudo lá e vêm clinicar aqui no Brasil. Nós tivemos um caso agora recentemente, que me chamou a atenção, uma decisão do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, autorizando médicos sem Revalida, sem ter inscrição no Conselho Regional de Medicina, para atuarem na cidade de São José do Norte. E aí, o próprio CRM fica algemado porque não pode fiscalizar um médico que não tem registro, mas foi autorizado pelo Poder Judiciário. Isso é preocupante também, né? A gente é um país de terceiro mundo e nós realizamos aqui uma medicina de primeiro mundo. É impressionante o que a gente faz aqui dentro do Brasil em termos de cardiologia, que eu falo que é a nossa área. Tudo hoje que a tecnologia está muito difundida, a informação está muito espalhada, é muito rápido essa informação, essa absorção dessas novas tecnologias hoje, elas têm que ser rápidas, porque elas vêm mudando. Então, as empresas, no momento que se lança um produto hoje nos Estados Unidos, existe uma necessidade de se mostrar o produto aqui com muita rapidez. Então, eu falo pelo São Francisco, hoje nós temos o nosso armamentário tecnológico que é de primeiríssimo mundo, máquinas em 3 dimensões para fazer essas ablações de fibrilação atrial,
temos a crioablação, temos o eco dentro da sala para fazer punção, nós temos o eco para fazer alguma avaliação dos pacientes em termos de imagem dentro do procedimento. É muito claro esse tipo de atuação hoje da parte tecnológica. Em relação aos pacientes em relação aos médicos que tu falasse, que tu comentasse, eu quero dizer para ti do Revalida, que houve um dado nos Estados Unidos, no meio da pandemia de Nova York, em que abriu-se um espaço porque faltava-se médico para atender, então o governo americano abriu essa possibilidade, teria 5 anos de trabalho. Aqui também houve uma necessidade de abrir-se um pouco mais para os médicos, houve uma necessidade necessidade de atendimento desses médicos no meio da pandemia. Talvez alguns tenham aproveitado essa brecha e entrado, mas eu quero deixar para o Dr. Lucchesi para finalizar um pouco essa questão. E, doutor Lucchesi, com a experiência que o senhor tem, é algo preocupante, porque trata com a vida das pessoas, né, doutor Fernando Lucchesi? Sabe, uma ocasião, alguns anos passados, eu fui fazer uma palestra num congresso boliviano de cardiologia na cidade de Sucre, que fica no meio da cordilheira. O avião tem que desviar das montanhas para poder achar a pista. Bom, me surpreendeu muito o número de estudantes brasileiros na Faculdade de Medicina de Sucre. Mas tinha um pequeno problema. Não existia hospital. Eles não tinham condições de hospital. Então, eu fui abordado por um bando de brasileiros querendo vir estagiar nos nossos hospitais aqui. E realmente consegui estágio para muitos deles. Bom, sem Revalida, é impossível se ter uma medicina de boa qualidade aqui. Isto é, no mínimo, uma irresponsabilidade se o Congresso Nacional deixar passar esse tipo de fenômeno. Nós temos que começar a achar que existem interesses escusos atrás disso. Porque medicina de boa qualidade se obtém com faculdades de boa qualidade, com pacientes, com médicos que se dediquem à profissão e que estudem, e que tenham formação. Formação é inegociável na medicina. Tem que se ter formação médica. E isso o Brasil sempre fez muito bem. O Revalida não é um exame que não dá para passar porque é um exame para os Estados Unidos, não. Ele é um exame nacional. É um exame que exige o mínimo para que sejam aprovados os pacientes, os médicos de fora. Então, isto é uma reprovação total. A história de abrir faculdades de medicina irresponsavelmente e, segundo, de anular com os efeitos benéficos do Revalida. Isso está para passar lá. Agora, foi o Dr. Pedro Westphalen e alguns outros médicos no Congresso conseguiram segurar. Sim. Por quanto tempo se segura isso? Esse é um grande problema. Isso é uma pena, porque começa a se desmanchar o país dessa forma. Tu vai desmanchando a qualidade em cada setor. Daqui a pouco, nós chegamos em quê? Chegamos num país sem futuro. Eu fico impressionado que é o seguinte, né? Quem tem que falar sobre medicina neste momento, principalmente com essa experiência inédita que nós estamos vivendo, são os senhores que são médicos. Agora, tem jornalista opinando, tem juiz, promotor, decidindo o que pode dar medicamento, não pode, interna, não interna. Mas quem é um juiz, um promotor, um jornalista para opinar sobre uma ciência que até os próprios médicos têm dificuldade, né, com toda a formação e experiência que tem com essa Covid-19. Então, é algo muito preocupante. Doutor Lucchesi, para os nossos telespectadores, diga como é que o senhor está administrando todas essas questões, o senhor está também, né, na linha de frente, no meio dessa pandemia. Está tendo tempo, que eu sei que é uma paixão que o senhor tem, né, escrever, está tendo tempo para preparar mais alguma obra, algum livro aí pela frente? Como é que o senhor está administrando o seu tempo, que não é fácil? Aliás, é uma pergunta que me é muito cara, porque eu vou te dar em primeira mão no teu programa o título do meu próximo livro. Opa! Que está sendo escrito aos sábados de noite. Os meus livros são escritos sábados à noite,
E sábado começa trabalhando durante o dia, de tarde fica um pouco mais calmo, uma sesta, a sesta semanal é sábado à tarde, e aí sábado à noite eu tenho tempo para escrever. Bom, o nome do próximo livro se chama Vida que Te Quero Viva. E Vida que Te Quero Viva. Estabelece vínculos do meu passado com pessoas, por exemplo, Adib Jatene, um amigo teu. O Adib Jatene, eu fiz parte da vida dele, ele fez parte da minha vida. Então eu conto episódios que nós vivemos juntos, sempre exaltando a figura do Adib Jatene. E assim por diante, Zerbini, e assim por diante, pessoas que trabalharam comigo durante anos, e eu estou resgatando essas pessoas, que muitos deles são absolutamente desconhecidos, mas que deixaram uma marca importante, não só na minha vida, mas no seu meio, contribuíram com o seu meio. Então vai ser um livro fácil de ler, leitura fácil, e não é autobiografia. Eu não gosto desse troço de autobiografia. Eu acho que a autobiografia ela é melhor escrita depois da morte pelos que nos sucedem. Aí escrevem boas biografias sobre a gente, mas não escrito pelo próprio. E também não escrito por um ghostwriter, por um fantasma escritor, um jornalista que se contrata para escrever sobre a vida da gente. Então, eu acho que contar histórias médicas é uma coisa que é extremamente interessante. Nós, há pouco tempo, lançamos um livro dos 50 anos da nossa turma de médicos formados em 1970. Fizemos 50 anos agora, meses atrás. E lançamos um livro que se chama Nossas Histórias, comandado pelo Camargo, por mim, pelo Metz Matzenbacher. Nós montamos um livro com textos dos nossos colegas, que rememoraram histórias engraçadas, histórias peculiares da sua vida. É um livro delicioso, funciona muito bem isso. Isso é uma espécie de forma de contar a vida do médico de uma forma amena. Bacana. E a vida nem sempre é tão amena, né, Milton? Às vezes não é. Muito bom. Nós estamos quase chegando ao final do programa. Eu vou convidar o meu amigo Paulo Sérgio Pinto para nós escrevermos um livro a 4 mãos sobre Fernando Lucchesi. Fernando Lucchesi. Vou convidar o Paulo Sérgio Pinto, meu amigo Paulo Sérgio Pinto. Doutor Calil, e aí o senhor também gosta de escrever? Lamentavelmente, nós estamos chegando ao final aí. Só uma pincelada. Gosta também de escrever ou gosta de ouvir música? A nossa vida de médico é uma coisa impressionante. A gente tem que... nós temos que ler artigos, elaborar artigos, estar sempre pronto para escrever alguma coisa em termos de pesquisa. Eu realmente exalto quem tem essa capacidade de conseguir fazer algo além da medicina, de conseguir elaborar alguma coisa fora da medicina. Eu vejo também o Lucchesi, o Camargo, são pessoas que têm essa capacidade de conseguir elaborar. Eu gosto de ler, aprecio a leitura, aprecio a música, mas eu gostaria mais nesse momento, eu acho que no momento que a gente está nessa fase de vida que eu estou, que se dedica muito, então é trabalho científico, é artigo que saiu, vamos fazer um artigo, mestrado, doutorado, toda essa parte que realmente absorve a gente, residência, é super intenso e realmente sobra pouquíssimo tempo para outras atividades. Doutor Calil, muito obrigado pela atenção conosco aqui no programa Live News. Breve vamos voltar a conversar. Parabéns pelo seu trabalho, pela qualidade, pela dedicação. Cuide-se, né? E um abraço fraterno. Obrigado, viu, doutor Calil? Muito obrigado, Milton. Um abraço a todos os telespectadores da Rede Band. Doutor Fernando Lucchesi, mais uma vez, muito obrigado aqui conosco, né? Meus cumprimentos pelo extraordinário trabalho que o senhor realiza aí, salvando vidas e construindo estrutura para a saúde do nosso país, do nosso Brasil. Muito obrigado, doutor Lucchesi. Milton, eu agradeço. E uma homenagem final a um amigo nosso que cuidamos muito, Ivo de Conto. Grande figura. Uma memória final em homenagem a ele. Muito obrigado, que eu chamava o tempo todo de Pai Ivo. Pai que eu não tive, foi o Pai Ivo. Doutor Fernando Lucchesi, muito obrigado. Doutor Calil, obrigado. Live News de hoje fica por aqui.
se você quiser rever esse programa, acesse o nosso canal YouTube/Live News RS. Até a próxima semana, aqui na tela da Band.